Prepare-se, esta noite você vai saber o que acontece por trás dos portões do Vaticano, o menor estado do mundo, onde ninguém paga imposto. Você vai ver onde ficam guardados as 7 chaves dos documentos secretos. Que lugar é esse chamado de paraíso? O nosso guia chama-se Joseph Ratzinger. Desde terça-feira passada ele virou Bento XVI, o Papa Bento XVI. 24 de abril de 2005, é domingo, é fantástico, exclusivo. Esta mulher quase foi morta a pedradas porque teve um filho fora do casamento. Safia diz que a única coisa que pensava é que Alá iria resolver o problema. Atração fatal. Por que essas meninas do Rio caem nos braços dos traficantes? Questão de peso. Como é possível pesar 40 quilos e ainda se achar gorda? Anorexia nervosa é um transtorno alimentar quase exclusivo das mulheres. Brasil total. A madame continua procurando emprego. Eu. Tô puxando ele. 40 anos. Um jornalista mostra qual foi a cena mais forte que já viu na TV. E Denise Fraga faz o retrato dessa paixão. Cadê a televisão? E todo o elenco da Globo está chegando para gravar uma mensagem. A festa é nossa e sua também. Diga bom dia. É fantástico. A sua revista eletrônica semanal volta em um minuto só, com Zeca Camargo, Glória Maria e a celebração por Bento XVI no Vaticano. Pajero TR4, o 4x4 com até 20 combinações de marcha. Um passeio emocionante pelos Lençóis Maranhenses. Melhor que isso, só 2 disso. Em Minas, a beleza de um Jequitibá secular. E no Pantanal, uma amizade perigosa. Esse jacaré aqui já tem 8 anos que a gente vem brincando com eles, dá um pouco de comida, a gente pega um peixe ou alguma coisa, um pedaço de carne, uma coisa assim. Via Brasil, com Vanessa Rich. Hoje, 7h30 da noite. Boa noite. 500 mil de pessoas lotaram a Praça de São Pedro, no Vaticano, para assistir à missa inaugural do pontificado de Bento XVI. A cerimônia foi transmitida para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil, pela Rede Globo. A missa solene sinalizou com clareza os caminhos pelos quais o sucessor de João Paulo II pretende conduzir a Igreja Católica. A correspondente Ilse Scamparini estava lá. 500 mil pessoas na praça. Na frente do altar, 20 mil flores doadas ao Vaticano e um tapete de grama. 140 delegações estrangeiras, 300 autoridades italianas. A cerimônia, que durou quase 3 horas, começou na Gruta Vaticana, onde estão os túmulos dos papas. Bento XVI e os patriarcas das igrejas orientais rezaram na tumba de Pedro. Sobre a sepultura, o anel e o pálio que seriam entregues ao novo pontífice. Em fila, os cardeais saíram pela porta central da Basílica e foram saudados pelos fiéis. O cardeal Jorge Medina Esteves, que anunciou ao mundo a eleição de Ratzinger, pôs o pálio nas costas do pontífice. Muitos aplausos na hora da entrega do pálio. A estola feita em lã de carneiro com 5 cruzes impressas, que significa o bom pastor que conduz o seu rebanho. Depois, o momento mais importante. O cardeal Ângelo Sodano entregou ao Papa o anel de pescador. Desde o primeiro milênio, o anel é um símbolo dos bispos. Como uma autentificação de fé, ele representa a missão de Pedro. O anel contém um lacre com a imagem do apóstolo e uma rede de pesca. Na homilia de Bento XVI, a homenagem a João Paulo II. Sì,
Sim, a igreja está viva. Esta é a maravilhosa experiência desses dias. Justamente nos tristes dias da doença e da morte do Papa, isso se manifestou de modo maravilhoso aos nossos olhos. Que a igreja está viva. E a igreja é jovem. O meu verdadeiro programa de governo é o de não fazer a minha vontade, de não perseguir as minhas ideias, mas o de escutar com toda a igreja a vontade do Senhor e deixar-me guiar por Ele, de modo que seja Ele mesmo a guiar a igreja nessa hora da nossa história. A igreja, no seu conjunto, os pastores nela, como Cristo, devem colocar-se em caminho para conduzir os homens para fora do deserto, rumo ao local da vida, rumo à amizade com o Filho de Deus, rumo àquele que nos doa a vida em plenitude. Verso colui che ci dona la vita in pienezza. Non abbiate paura. Não tenham medo, escancarem as portas a Cristo. O Papa falava aos fortes, aos poderosos do mundo, que tinham medo que Cristo pudesse tirar-lhes parte do seu poder, caso o deixassem entrar e houvessem concedido a liberdade à fé. Sim, ele certamente teria subtraído-lhes algo, o domínio da corrupção, da inversão dos direitos, do arbítrio. Dello stravolgimento del diritto, dell'arbitrio. Quem faz Cristo entrar não perde nada, absolutamente nada do que faz a vida livre, bela e grande. O Papa foi interrompido 39 vezes pelos aplausos. Depois da missa, o Papa Bento XVI deu a sua primeira volta no Papamóvel para cumprimentar os fiéis mais de perto. Uma volta na Praça São Pedro. Na Via da Conciliação, repleta de gente, os fiéis esperavam que o carro chegasse até eles. Mas Bento XVI voltou ao Vaticano para dar início, aos 78 anos, ao novo tempo na Igreja Católica. Você conhece o Vaticano? Não? Então aproveite. O cardeal que virou Papa vai ser nosso guia no passeio pelo menor estado do mundo, ainda hoje, aqui no Fantástico. Durante um ano, uma mulher viveu sob a ameaça de morrer apedrejada na África. Motivo? Teve um filho fora do casamento. O nome dela é Safia, uma mulher simples com uma comovente história de coragem para contar. Eu fui encontrar Safia no lugar onde ela mora, um vilarejo muito pobre no norte da Nigéria. Em pleno século XXI, a possibilidade de uma mulher morrer apedrejada por ter um filho sem casar causa espanto e revolta. A história da nigeriana Safia é tão surpreendente que até virou livro. Safia Hussaini Tungar Tudu. Este último sobrenome, Tungar Tudu, é também o nome do vilarejo onde ela vive no estado de Sokoto. É que no norte da Nigéria, as pessoas trazem o nome do lugar onde vivem no sobrenome. É tradição. É como se fosse uma identificação tribal. O vilarejo fica no coração da savana. Tudo é muito seco. O calor é sufocante, a miséria total. Nós estamos indo ao encontro de uma história que comoveu o mundo inteiro. A história dessa mulher, Safia, que quase foi condenada a morrer a pedradas por causa de uma lei do Islã. How, Safia? A Safia vai me levar agora para conhecer a casa dela. Essa é a Dama, a filhinha dela mais nova. E ela vive aqui ainda com o pai, a mãe, os filhos, os primos. Aqui é uma espécie de tribo. Olha, hi. Esse é o pai da Safia. Hi. Ok. Anu? Aguri. Bom, a gente só conseguiu chegar até aqui porque o pai da Safia, né, que é a autoridade maior
dentro da casa permitiu. Safia fica feliz com nossa visita. Ela tem necessidade de falar sobre os dias de terror e angústia que viveu. A nigeriana conta que o medo era um companheiro inseparável e que vivia assustada e fugindo da polícia, de todos. E que pensava principalmente na filha pequena que ficaria sozinha se ela morresse apedrejada. A filha pequena é essa menininha aí, que hoje tem 4 anos. A Dama, ela foi a causa de tudo. Safia já estava separada do marido quando teve a Dama sem casar. A Suprema Corte da Sharia, um conjunto de princípios religiosos que tem a força de lei e rege a vida dos muçulmanos, considerou a gravidez crime de adultério e condenou a nigeriana à morte. Safia, teve um momento em que você sentiu de verdade que você ia morrer? Safia diz que a única coisa que pensava é que Alá iria resolver o problema. Alá era o único que tinha solução e que ela rezava muito. A vida dessa mulher sempre foi muito difícil. 39 anos, 4 casamentos, repudiada, quer dizer, abandonada 3 vezes pelos maridos. Na religião islâmica, o repúdio é a pior humilhação que uma mulher pode sofrer. Dos 9 filhos, 5 morreram de malária. Ela diz que perder os filhos foi a coisa mais triste da vida dela. Muito mais doloroso do que a ameaça de morte por apedrejamento. Safia continua vivendo no mesmo vilarejo, um lugar sem as mais básicas condições de sobrevivência. Para nós é difícil entender que a mulher que comoveu e mobilizou o mundo com sua história não tenha modificado sua vida. Safia continua pobre e ainda respeita, acima de tudo, sua condição de mulher muçulmana. Você acredita em justiça? Ela diz que acredita na justiça islâmica e que só conseguiu provar sua inocência graças à Sharia. Depois de 3 recursos à Suprema Corte da Sharia, a nigeriana finalmente foi absolvida. Os advogados conseguiram provar que Safia ficou grávida antes da lei islâmica entrar em vigor no norte do país. A vida da Safia ainda não melhorou. Com o dinheiro que ela recebeu do mundo inteiro, ela começou a construir essa casinha aqui, só que o dinheiro acabou, a casa não pôde ser terminada, as autoridades locais não dão qualquer tipo de ajuda. Can you show me the house, ok? Ela vai me mostrar a casinha. Aqui, ó, tá tudo inacabado. Ela só tem um sonho. Ela quer terminar essa construção para poder viver aqui em paz com o pai, a mãe, os filhos, os netos. Quer dizer, ela que teve uma vida tão difícil, ela queria só poder envelhecer com tranquilidade. Tomara, né, que essa mulher tão extraordinária consiga. Thank you. Extraordinária sim. Mesmo tendo sido a personagem principal de uma história tão injusta, Safia ainda tem grandeza para rezar, sabem por quem? Por mim. Hoje, quando você lembra tudo que você passou, tudo que aconteceu com você, o que você sente? Ela diz que pensa na generosidade das pessoas e que nunca vai esquecer a solidariedade que recebeu do mundo inteiro. Você ainda pensa em casar um outro marido? Ela diz que sim, claro, quero me casar. E quem não quer ser feliz? Sou como você e todas as mulheres. Ser uma mulher é querer casar, ser companheira do marido e ser respeitada como mulher. Assim é Safia, direta, sincera. Uma mulher que, mesmo tendo estado tão perto da morte, ainda consegue sorrir e acreditar na vida. Se no norte da Nigéria as mulheres podem ser condenadas a morrer por adultério, a situação dos homens é bem diferente. Eles podem viver até com 4 mulheres na mesma casa. É a poligamia. Reportagem que você vai ver semana que vem na série Nigéria, a terra-mãe da África.
Ainda hoje, aqui no Fantástico, o Dr. Drauzio Varela vai explicar o que é anorexia nervosa. E um teste, tudo o que você precisa saber sobre o micro-ondas. Um lugar distante. Você sabe como é que se sai daqui? Eu nunca saí. O desejo de liberdade. Por que você não toma coragem e vai embora daqui, minha filha? Eu vou, mãe. A descoberta do amor. Fernanda Montenegro e Fernanda Torres. Ai! Do mesmo diretor de Eu, Tu, Eles. Casa de Areia. 13 de maio nos cinemas. A Oficina do Livro e o trabalho de recuperação do acervo literário brasileiro. Elizabeth Pacheco conversa com o editor e restaurador Cláudio Giordano. A oficina começou com um pequeno acervo que eu formei de obras garimpadas em sebo. Almanac, com o editor e restaurador Cláudio Giordano. De segunda para terça, 00:30. Todos os dias nascem com um imenso poder de se tornar o início de um grande dia. O futuro já começou. Todo dia, a cada manhã, é o futuro chegando pra nos despertar. Vem trazendo um novo amanhã, mais uma chance de recomeçar. É o sol que vem iluminar, é a Globo que vem convidar. Diga bom dia. Todo dia há de ser diferente, um pouco melhor a cada acordar. Porque o tempo é de olhar para frente, em todos os cantos, em todo lugar. A vontade nos torna gigantes, pra dar mais um passo adiante. Diga bom dia. Bom dia. Diga bom dia. Bom dia. Todo instante, a cada momento, é todo mudando ao nosso redor. Com você, o poder do talento, chegando mais longe, fazendo o melhor. O horizonte, a visão que chegou. Vamos lá que o futuro raiou. Diga bom dia. Diga bom dia. A Rede Globo completou 40 anos. Vamos fazer os próximos? Globo, a gente se vê por aqui. Operação Resgate no Equador. Depois de ficar cercado dentro da Embaixada Brasileira em Quito, o presidente deposto Lúcio Gutierrez teve que se disfarçar de policial para chegar até o aeroporto, onde o avião da Força Aérea Brasileira o esperava. Derrubado do poder na semana passada, Gutierrez pediu socorro ao governo brasileiro. A partir de agora, viverá exilado em Brasília como asilado político. Nem deu tempo de arrumar a cama. O embaixador brasileiro em Quito mostra o quarto onde o presidente deposto do Equador passou os últimos dias. Acompanhava pelo rádio as notícias que não eram nada boas para ele e guardava as mensagens de apoio que chegavam. Sérgio Florencio conta que precisou emprestar até uma blusa para Lúcio Gutierrez, porque quando pediu asilo na embaixada há 5 dias, o ex-presidente veio só com a roupa do corpo e vestiu uma camisa de futebol para não ser reconhecido. Hoje, Gutierrez também precisou de um disfarce para ir embora. A operação aconteceu de madrugada. Fazia muito frio em Quito, não havia manifestantes em frente ao prédio. Um carro da embaixada apareceu na porta principal para tirar a atenção dos jornalistas. Ao mesmo tempo, 2 carros de polícia saíam por outro portão. Disfarçado de policial, no banco de trás estava Lúcio Gutierrez. O comboio seguiu para a base aérea de Quito, a essa altura já cercada por dezenas de jornalistas. Aí, mais um despiste. Gutierrez pegou um helicóptero e seguiu com a mulher e as filhas para o aeroporto de Latacunga, a 90 quilômetros da capital. De lá, levantou o voo para o Brasil. O embaixador Florencio, que acompanhou Gutierrez até a porta do avião, também se disfarçou de policial para deixar a embaixada. O embaixador diz que o episódio pode provocar um sentimento anti-brasileiro em alguns setores da população. Muita gente queria que Gutierrez permanecesse no país para ser julgado pelos crimes que supostamente cometeu. Mas, segundo Sérgio Florencio, o Brasil continuará sendo admirado pela maior parte dos equatorianos. Até porque eles agora têm outra preocupação:
saber se o novo presidente Alfredo Palácio terá força para se consolidar no poder. Foram 5 horas de viagem. O avião da FAB aterrissou à 1h30 da tarde na base aérea de Brasília. Como não é mais autoridade, o presidente deposto Lúcio Gutierres desembarcou pela porta de trás. Ele veio com a filha mais nova, Viviana, de 15 anos, e a mulher, Ximena. A outra filha do casal, Karina, de 20 anos, que é cadete do Exército, decidiu ficar no Equador. A família seguiu direto para um helicóptero. Os 3 foram levados para o hotel de trânsito do Exército destinado a oficiais. O comandante da operação contou que na viagem Gutierres quis saber detalhes sobre Brasília. O brigadeiro se emocionou ao falar do sucesso da ação. A esposa disse que não teria como agradecer isso. Só Deus pode agradecer tudo isso. Nós que estamos envolvidos é que sentimos isso muito de perto, né? Porque a missão, como me perguntaram em um certo momento, não é uma missão de guerra, é uma missão militar, é uma missão humanitária, é uma missão de paz. Pela lei do asilo político, a família Gutierres só pode deixar o país com autorização do governo brasileiro. O tempo de permanência é de 2 anos, mas pode ser prorrogado. A segurança da família vai ser feita pela Polícia Federal. Na terça-feira, Gutierres tem um encontro com o ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. Maria Aparecida nem precisa fazer ginástica. Com o sobe e desce da escada, parece até que ela está numa academia. A patroa, baixinha, usa esta outra escada e tem que se equilibrar em cima do salto. O salto alto é um perigo, mas o problema maior detectado pelo Inmetro é mesmo a qualidade das escadas domésticas. Um primeiro teste foi feito em 99, quando 7 marcas foram analisadas e todas reprovadas. Na época, os fabricantes se comprometeram a melhorar. Mas será que cumpriram? Este ano, o Inmetro fez novo teste. Escolheu 8 marcas nacionais, de aço e de alumínio. Como é que você sabe que elas são boas? Eu experimento as escadas, eu abro, testo a firmeza, vejo o pé se não escorrega, se ela tem uma trava quando ela abre. O Inmetro faz mais ou menos isso no laboratório, só que com rigor técnico. Primeiro checa as dimensões, largura dos degraus, se tem piso antiderrapante, entre outros itens. Nesses ensaios, 6 marcas foram reprovadas. Você vai abrir a escada, aí prendeu, dói. Então isso é um defeito que eles deveriam colocar aqui, na minha opinião, uma sugestão para os fabricantes, colocar uma proteção, principalmente aqui na lateral. No teste de resistência, mais problemas. O Inmetro simulou o uso da escada com vários pesos. Conclusão, todas continuam com problemas. É risco de acidente para o consumidor. Você sobe na escada, olha como que ela tá, qual é a proteção que ela tem, qual a segurança que ela vai te dar. Nós ouvimos os fabricantes para saber se agora eles vão entrar na linha. Aro, Botafogo, Mixlar, Natal Pratique e Plasmatique afirmam que já tomaram providências para se adequar à norma. A Della Casa diz que a escada testada não é fabricada há mais de 1 ano. O fornecedor da Worker diz que suspendeu a compra do produto ao receber o resultado do teste. O fabricante da Novo Elo contesta o resultado. Diz que danos podem ter sido causados no transporte. O Inmetro rebate. A responsabilidade pela integridade do produto, desde a fabricação até o ponto de venda, é do fabricante. Nós também vamos enviar esses resultados para o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, para que, aí sim, seja estudada uma maneira mais forte de fazer com que eles sigam esses critérios definidos na norma. No site do Fantástico você encontra o teste completo das escadas domésticas. Um acessório que ainda precisa conquistar a confiança da dona de casa. Tem que ser uma escada que você confie, ou então você tem uma pessoa para ficar segurando para você que você confie nela também. Ainda hoje, aqui no Fantástico, Isabelle, a desempregada, vai passar por uma nova bateria de testes. Será que ela consegue um trabalho?
E como explicar o fascínio das meninas do asfalto pelos traficantes? Daqui a pouco. Eu não consigo chegar, sentar na mesa e comer alguma coisa que vocês comem normalmente. O Dr. Drauzio Varela vai mostrar que a anorexia também é uma questão de peso. Você não pode perder. Tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amém. Uma multidão de brasileiros fez questão de testemunhar a missa inaugural do pontificado do Papa Bento XVI. O enviado especial a Roma, Marcos Lozecan, acompanhou a cerimônia ao lado dos fiéis que lotaram a Praça de São Pedro. Eles chegaram cedo, sozinhos, em grupos. Os fiéis e os curiosos foram formando a multidão que não demoraria para tomar todos os espaços da Praça de São Pedro. Espaços aproveitados da melhor forma possível, pelo menos para quem ficou por cima. Tudo para ver, para gravar, para fotografar a história viva diante de lentes e olhos. Uma história que Bento XVI prometeu hoje escrever com a ajuda de todos os cristãos. É uma das maiores missas da história do Vaticano. Um culto que reuniu católicos e seguidores de outras religiões, gente dos 4 cantos do mundo, principalmente da Alemanha, a terra do novo Papa. E, é claro, também do Brasil, considerado o maior país católico do planeta. Alô, Galvão, filma nós aqui com o Papa Alemão. Nem precisava pedir, para onde quer que se apontasse a câmera, lá estava uma bandeira. E com ela, um brasileiro. A emoção de estar aqui hoje é muito grande, até porque eu sempre sonhei com isso desde o momento que saí do Brasil. Bom para os católicos, bom também para a Alemanha. Acho que vai ser um papa importante para a história da igreja, até para tirar essa imagem que o mundo tem da Alemanha, assim, que ficou do nazismo. Torcida pelo sucesso do novo Papa foi o que mais teve hoje na inauguração do pontificado. Cerca de 100 mil conterrâneos de Bento XVI vieram para a missa. Quem não pôde chegar perto do novo pontífice assistiu pelos gigantescos telões. Todos bem vigiados por 10 mil agentes de segurança. Um esquema que deu a Bento XVI a confiança de dispensar os vidros blindados. O cerimonial do Vaticano achou um modo elegante de homenagear o Papa estrangeiro. Em vez dos tradicionais cantos gregorianos, Bento XVI desfilou embalado pela Toccata em Ré menor, uma obra-prima do conterrâneo Johann Bach, o gênio da música clássica alemã que nasceu no século XVII. Times de futebol, cemitério, uma linha de trem, o Vaticano que você não conhece e que o cardeal que virou Papa vai mostrar ainda hoje aqui no Fantástico. Um distúrbio alimentar cada vez mais comum entre jovens é o tema de hoje na série Questão de Peso. O Dr. Drauzio Varela vai tratar de anorexia. Rafa, vou comer um pão de queijo. Você quer uma salada de fruta? Ah, hoje não, Lu, não tô com fome. Olha a gordura dele. Eu me olho no espelho hoje e eu tô achando que minha barriga tá muito grande, então eu preciso diminuir um pouco o que eu tô comendo. Uma legião de meninas aprende desde cedo que ser magra é ser bonita. E quanto mais magra, mais bonita. Você já deve ter visto essa moça. Está em várias revistas de moda no mundo inteiro. Geisa Minazo é uma modelo de sucesso. Começou a trabalhar aos 13 anos e hoje, com 19, pode estar no Brasil, em Paris, Tóquio, Milão ou Nova York, onde mora. São na base de uns 58, 60 desfiles em um mês. Geisa, vamos começar calculando o teu índice de massa corpórea. Qual é o teu peso e qual é a tua altura? Em 48 quilos, 1,77 m. Então vamos fazer o cálculo aqui.
O índice de massa corpórea, o IMC, você lembra? É calculado dividindo-se o peso pela altura ao quadrado, isto é, altura vezes altura. Uma pessoa com peso saudável tem IMC entre 18,5 e 24,9. Abaixo de 18,5 está subnutrida. Guarde este número. 18,5 é o limite. Tá baixo, hein? Eu sei. 15,32. Muito baixo, hein? No fashion tem que ser magra, para fazer desfile tem que ser magra. 1,80, 52. 1,77, 52 quilos. 1,75, 50 quilos. 1,76 m, 51 quilos. Geisa é muito magra. No cálculo do IMC cai na faixa da subnutrição. A imagem dela traduz um padrão de beleza que se tornou moda a partir dos anos 60 e hoje virou regra. Com 13 anos, normalmente você é mais magra. Daí chega aos 15, se dá uma engordadinha por causa dos hormônios, etc. Que aí você vai virando corpo de mulher. E os clientes, eles não entendem isso. Eles querem você do jeito que você foi antes. Pouquíssimas pessoas são assim tão magras e podem comer de tudo sem engordar. Mas muitas meninas sonham com um corpo sem nada de gordura. Quando você vê que aumentou um centímetro, daí você, ai, fechar a boca. Tem muita pressão, muita pressão. Muita pressão mesmo. Mas como eu vou perder 4 quilos em uma semana? Eu sopa, sou chá. Não comendo só a barrinha de cereal. Comendo nada. É a menina no palito, viu? A pessoa tá se alimentando de quê? De vento? Tudo que eu como parece que fica parado aqui na minha barriga e não... Sabe, não gasto, não queimo com nada. Eu tô desesperada. Dá vontade de descer na cozinha, tomar muito laxante, mas não tem mais, porque minha mãe jogou tudo fora. Dá vontade de alguma forma sair, fazer com que saia tudo que eu comi agora. Me dá desespero. Em 98, quando estava com 13 anos, Rafaela pesava 36 quilos. Ficou 9 meses sem menstruar. O diagnóstico... anorexia nervosa, um distúrbio alimentar e psiquiátrico grave. As principais características da anorexia são menstruação interrompida, perda acentuada de peso e, ao mesmo tempo, um medo mórbido de engordar. Nós vamos ver uma moça com IMC muito abaixo do seu normal e que tem uma distorção da visão do corpo. Ela se sente extremamente gorda e diz pra gente, olha como eu tô enorme, tô obesa. Eu prefiro não olhar pra minha barriga. Não olhar. Aqui, ó. E eu tenho pavor agora do meu estômago parece que dilatando. Eu tô muito desesperada mesmo, eu não gosto de ver. A negação da magreza e a diminuição da autoestima são características da doença. A preocupação com o peso vira ideia fixa. Até em sonho, uma vez eu sonhei que eu estava comendo um cachorro quente. Eu tive que levantar, eu tive que ir pro banheiro, eu não sabia o que fazer para tirar aquilo de dentro de mim. Anorexia quer dizer perda do apetite, e é o que acontece depois que a doença se instala. Mas no início, as meninas ainda sentem fome, e lutar contra a fome se torna um prazer doentio. Sabe, bolo bem molhadinho assim, é o que eu mais gosto. Quando é aniversário, é um sofrimento para mim. O bolo da minha mãe, do aniversário da minha mãe, que foi na terça-feira, eu também queria experimentar. Ela deu o primeiro pedaço para mim, mas eu me recusei, fiquei com vontade sim, mas eu imagino estar comendo um pedaço de bolo e como um pedacinho de pão integral, light, alguma coisa assim, só para disfarçar um pouco. Essas são as fotos que de 1998, quando eu tive a primeira vez, anorexia, que eu cheguei a 36 quilos. Quando fez essas fotos, a família de Rafaela tentava desesperadamente fazer com que ela enxergasse a própria magreza. O meu filho, ele trouxe uma revista mostrando as anorexas, como ficavam artistas, modelos, Quando nós mostramos para a Rafaela, ela achou tudo normal. Coloca biquíni e vamos ficar na posição que aquelas meninas das fotos da revista estão. Eu tiro as fotos, a gente revela e você compara. Tiraram essas fotos. Quando a gente revelou, eu achei imensa de gorda. A anorexia nervosa é um transtorno alimentar quase exclusivo das mulheres. Elas constituem 95% dos casos.
e o número não para de aumentar, principalmente na faixa dos 12 aos 18 anos. Infelizmente, na internet, existem vários sites em que meninas anoréxicas trocam receitas para emagrecer cada vez mais e exibem com orgulho seus corpos esqueléticos. A internet prejudica muito, que eles batem muito papo com outras anorexas. É ruim quando alguma dá notícia assim de que alguma menina que a gente teclava, tudo, morreu ou tá internada. Mas a gente não esquenta muito com isso. Me sinto muito forte e eu sei até onde eu posso chegar para não morrer. Essa é uma das complicações, porque a menina com anorexia, em geral, diz o seguinte, que eu estou muito bem, que esse é um desejo pessoal, eu quero emagrecer, vocês estão loucos. E existe alguma forma, algum tipo de atitude para o qual os pais devem estar atentos? Acho que a primeira coisa é, se ela olha os vistos, começa a emagrecer, fazer dieta, restringir alimento. O pior para mim é o açúcar. Eu não gosto nem de pegar no pote de açúcar. Fazer excesso de controle com a alimentação, contar calorias, ir até a cozinha, ver como é que está sendo feito determinado prato, pedir para diminuir o óleo. Tudo que eu como, eu que preparo. Ninguém coloca a mão, porque eu não confio mais. Eu já confiei na minha avó, confiei na minha mãe. Elas querem colocar um pouco de azeite, daí eu não como. Está ficando insuportável. No caso dos pais perceberem isso, devem fazer o quê? A primeira coisa a fazer é identificar a doença e melhorar o ambiente familiar. Muitas vezes, as portadoras de anorexia nervosa conseguem esconder seu drama durante anos. Quando a família descobre... É um sentimento de culpa muito grande, né? Porque eu trabalho em escola, cuido das crianças, assim, né? Cuido, modo de falar, né? Dos filhos dos outros. E dentro de casa eu não percebi que a minha filha estava precisando, pedindo socorro. É importante reconhecer os primeiros sintomas. Quanto mais precocemente a doença é identificada, melhor o resultado. Em maio do ano passado, Rafaela conseguiu finalmente começar um tratamento. Pesava 40 quilos. Os médicos quiseram interná-la e até cheguei a ligar para a mãe dela, porque ela ficou sem ânimo para nada, ela não levantava para fazer nada, quer dizer, nem para vir para a faculdade. Tinha noites assim que eu tinha que subir a escada com a ajuda da minha mãe, né? Porque as pernas não aguentam. O corpo não aguenta o peso, né? E acaba caindo, mas a queda de altura, que já é consequência da doença. Então, por que ela toma muita água? 2 litros de água antes de sair de casa, essas coisas, para sentir o corpo pesado. Eu coloco 8 gotas de adoçante. Venho aqui e deixo encher bem. A água gelada, eu pego o leite e eu falei que eu coloco 1 colher de sopa, mas na verdade eu pingo assim. É o suficiente. A desnutrição crônica causada pela anorexia nervosa provoca uma série de complicações. Diminuição do tamanho das mamas e dos ovários. Suspensão das menstruações. Há 2 anos eu não menstruo. Penugem pelo corpo. Pele seca e queda de cabelo. Frio excessivo. Nossa, eu tenho que sair de casa com pelo menos 5 calças. Meia calça e tudo. Os músculos enfraquecem. Os ossos quebram com facilidade. Me machuco, tanto é que eu tenho hematomas nas costas, nas pernas, né? Os ossos ficam marcados, sim, ficam roxos. A dificuldade de raciocínio e perda de memória. É uma doença grave. 15 a 20% das anoréxicas morrem por causa das complicações. E quais são as armas que vocês têm para tratar a anorexia? O principal é uma equipe multidisciplinar. Terapia individual para essa moça, um pouco de remédio, orientação nutricional. Hoje eu estou bem feliz porque eu voltei a colocar azeite na comida, né? É um processo penoso, lento, mas aos poucos Rafaela melhora. Hoje eu fui na nutricionista, né? E depois de 15 dias eu acabei recuperando 1,2 kg e foi o máximo que eu já consegui até hoje no tratamento. E eu fiquei super surpresa, assim, eu sei que os pensamentos quando eu estiver sozinha em casa virão. Eu tô me sentindo horrorosa, uma gorda, sedentária, feia, que não se cuida mais. A anorexia nervosa é uma doença crônica que exige tratamento prolongado. Os mecanismos que levam a ela persistem por muito tempo. Eu acho que é
muito difícil, assim. Tem que ter muita vontade para tratar. 8 meses depois de começar o tratamento, Rafaela comemora um novo peso. No início do tratamento eu tinha 40 quilos, 0,8, 0,9. Aí agora eu tô com 50,1, então praticamente 10 quilos, né? E uma nova atitude. Quero trabalhar e continuar aproveitando a vida. Virei a página. Rafaela é uma moça linda. Dos 13 aos 20 anos, experimentou o inferno de perseguir uma imagem corpórea que é incompatível com a vida. Essa foto para mim é a pior, é a que mais dói olhar. Essa foto realmente me toca porque o olhar, eu não queria viver. Com 14 anos eu parei de viver. Semana que vem vamos falar de bulimia nervosa, o distúrbio que alterna fases de anorexia com outras de comer compulsivamente. Até domingo. Este homem entra na cozinha, as bactérias ficam em pânico. Só que nós demos uma folga para esses bichinhos intrusos. Hoje, o biomédico Roberto Figueiredo, o caça-bactérias, vai usar seus conhecimentos científicos para revelar os segredos do forno de micro-ondas. Para começar, vamos entender melhor como funciona esta máquina. O aparelho ele tem um magnétron aqui, né? Esse magnétron, o que ele faz? Ele emite ondas que são chamadas micro-ondas, que dá o nome no aparelho. Mas como é que ela esquenta o alimento? Primeiro, ela só age nas moleculazinhas de água que ele tem. É simples. Quando o micro-ondas é ligado, as moléculas de água dentro do alimento absorvem energia, ficam excitadas, começam a girar. Uma molécula bate na outra e isso produz calor. E esse calor é que vai aquecendo todo o alimento. Alimentos com casca você não pode colocar direto, por quê? Porque todos os alimentos têm água dentro, né? E o que acontece com o micro-ondas? Ele vai transformar essa água em vapor, então ele vai se transformar numa verdadeira bomba, ele vai explodir. O segredo é fazer pequenos furinhos ou tirar um pedaço da casca. No caso de ovo, coloque numa tigela, fure a gema. Tampe com plástico transparente, deixando um respiro. 2 minutos depois, o ovo está pronto. Só colocar o salzinho e bom apetite. Limpar o micro-ondas é tão fácil quanto ligar. Passe uma esponja com água na parte de dentro. E se a sujeira persistir, coloque uma xícara com água por 4 minutos lá dentro. Vai formar vapor, esse vapor vai pegar nessa sujeira que está muito impregnada e vai deixar ela molinha. Depois que ela estiver molinha, você entra com a esponja de detergente e passa, tira como se fosse mágica. Para tirar aquele cheiro de pipoca, outra receita. Coloque no micro-ondas meia xícara de água com rodelas de limão por 4 minutos. Esse limão, ele vai soltar uma substância que ele vai tirar todo esse odor como se fosse mágica. Em termos de localização também, você nunca deixa assim na altura da sua cabeça. Porque se tiver um vazamento, pode te dar queimadura de pele e pode te dar catarata, que pega diretamente dos olhos. A prova final. Pegue 2 maçãs, coloque uma sobre a porta e outra em frente. Ligue o micro-ondas por 4 minutos, sempre com um copo de água dentro. E aí veja o resultado. Se a maçã apresentar algum ponto cozido, ela vai ficar dessa forma, nessa cor. Olha a diferença, tá? Isso pode representar ou uma parte cozida ou um anel cozido. Ficando desse jeito, tá com vazamento, tá perigoso, desliga e manda arrumar. Você viu, ele não entende só de bactérias, também sabe tudo de micro-ondas. Ainda hoje aqui no Fantástico, como foi a operação que levou para a cadeia o homem que divulgava pedofilia na internet? E os melhores momentos da rodada de abertura do Campeonato Brasileiro de Futebol.
Por que essas meninas fogem de casa para levar uma vida bandida? Eles já falaram pra mim, a próxima vez que entrar a polícia lá por causa dela, ia matar ela e o filho dela. Atração Fatal. Daqui a pouco, aqui no Fantástico. Paulo Fontes, o brasileiro que dirige nos Estados Unidos o maior programa de transplantes de fígado do mundo. Fígado é, per si, um órgão que envolve uma certa complexidade no manuseio clínico e na parte operatória. O sistema americano que elimina as filas de espera. As pesquisas que renovam as esperanças dos pacientes. Espaço Aberto Ciência e Tecnologia, com Ricardo Lessa. Hoje, 9h30 da noite. Todos os dias nascem com um imenso poder de se tornar o início de um grande dia. O futuro já começou. Todo dia, a cada manhã, é o futuro chegando pra nos despertar. Vem trazendo um novo amanhã, mais uma chance de recomeçar. É o sol que vem iluminar, é a Globo que vem convidar. Diga bom dia. Todo dia há de ser diferente, um pouco melhor a cada acordar. Porque o tempo é de olhar para frente, em todos os cantos, em todo lugar. A vontade nos torna gigantes, pra dar mais um passo adiante. Diga bom dia. A Rede Globo completou 40 anos. Vamos fazer os próximos? Globo, a gente se vê por aqui. Seduzidas pela ilusão de uma vida excitante, meninas no asfalto, como são conhecidas, fogem de casa e vão morar no morro com traficantes. Essas adolescentes cariocas trocam a convivência familiar pelos perigos do mundo do crime. Ela quer voltar, ela diz que quando abaixar a poeira ela volta. Tenho medo não. Não, se for um dia eu vou morrer. Se for cedo ou mais tarde, não tenho medo não. Já perdi o controle sobre ela. Esta menina de 15 anos fugiu de casa num bairro de classe média na zona sul do Rio e passou 11 dias numa favela próxima. Por causa do funk, eu gosto de funk. Acho que esse negócio de baile funk foi onde tudo começou. Elas iam dançar em baile funk, aí era bandidinho olhando pra cá, bandidinho. Elas viam facilidade de comprar cerveja, comprar droga. Porque eu gostei de ficar lá, entendeu? A adolescente foi resgatada pela polícia na última terça-feira a pedido da família. A mãe conta que na favela a filha se envolveu com um traficante e chegou a trabalhar para os bandidos. Ela ontem, quando ela chegou, ela me disse: "Ah, mãe, ganhei R$100 num dia." Falei: "De quê?" Porque eu estava vigiando a boca. Elas são envolvidas pelo sexo, droga, festa o tempo todo. A família, muitas vezes desestruturada, e a ausência de uma figura paterna também podem ser causas do problema. Em geral, existem conflitos dentro de casa, pais separados. Ela se identifica com o traficante, como um rebelde, como ela. E vê no traficante um herói. Esse fascínio pelo poder dos bandidos não vem de agora, como mostra esta reportagem exibida pelo Fantástico há 10 anos. São diferentes, tem uma coisa neles que atrai a gente. A paixão marginal das meninas do asfalto também virou filme. Em Quase Dois Irmãos, a atriz Maria Flor vive uma garota de classe média que se apaixona por um criminoso. Talvez essas meninas enxerguem mais
os traficantes, porque eles estão armados, porque eles têm poder lá dentro, do que um menino comum da favela. Pega tuas coisas e vai embora! É muito triste você fechar a porta da sua casa à noite, trancar e você saber que te falta um pedaço, que te falta uma filha. Ela pode estar ali naqueles morros, levada a serviço do tráfico. Luana faz 17 anos hoje. Está desaparecida desde 2001. A mãe, Elizabeth, custou acreditar quando viu esta foto no jornal que mostrava as 4 mulheres do traficante Gangan morto no ano passado. Todos que conheceram Luana acharam que a Luana era parecida com aquela menina que estava no jornal. Elizabeth fez então o que só uma mãe desesperada teria coragem de fazer. Subiu o morro e perguntou ao chefe do tráfico se aquela menina da foto era mesmo Luana. Aí ele falou assim, bom, como a senhora usou toda a sinceridade, eu vou permitir que a senhora suba o morro e desça com vida. Ele me conduziu até a menina. Chegando lá, a menina, ele gritou, a menina veio com uma escopeta nas costas e outras meninas lindas, elas estavam com rádio de comunicação e armadas, fortemente armadas. Provavelmente elas estão a serviço do tráfico, com certeza. A jovem de escopeta não era Luana. Até hoje, Elizabeth não sabe se a filha ainda está viva. Mas quem me garante que ela não está ali? Presa em algum morro, presa em alguma favela sem ter como voltar. Enquanto isso, outras meninas continuam nas favelas, vivendo com traficantes, trazendo dor e preocupação para as famílias. É o drama desta senhora, que há 2 semanas não tem notícias da neta de 14 anos. Quero que você volte para casa, sua avó está te esperando. Tô muito triste, sabe? Ele tem 81 anos e ela 70. Seu Raimundo e Dona Elba passaram 54 anos separados e agora vão se casar. Gente que namora na juventude, se separa e só volta a se reencontrar décadas depois, mostra a força dessa coisa inexplicável que a gente chama destino. Paixão antiga sempre mexe com a gente. Andréia, Pedro Paulo, seu Raimundo, Dona Elba. Namorados na juventude, esses casais foram separados pelo acaso, mas voltaram a se encontrar anos, décadas depois, por força daquilo que a gente costuma chamar de destino. Eu acredito no destino. Na vida real, como na ficção, o destino cumpre o seu papel de cupido. O destino tem o poder de afastar, de aproximar, de juntar, de surpreender, de tudo. No filme Mais Uma Vez Amor, que acaba de estrear, Juliana Paz e Dan Stubach vivem um relacionamento fora dos padrões. Se conhecem e experimentam a primeira vez, ainda adolescente. Nos 25 anos seguintes, Bia e Rodrigo vivem uma louca história de amor. Não se casam, mas vivem uma trajetória de muitos encontros, desencontros, separações. Nunca conseguiram se esquecer. Eu acho que o amor resiste a essas idas e vindas, sim, se é verdadeiro. Acredito em cara metade, acredito em alma gêmea, em opostos se atraem, opostos se misturam. Na vida real, Andréia e Pedro Paulo também sentiram essa força do destino. Nós nos conhecemos em 24 de fevereiro de 1984. Nós começamos a namorar e nós terminamos o namoro em 1º de janeiro de 1988. Em março de 90, Pedro Paulo se casou. 5 meses depois foi a vez de Andréia. Ficaram 14 anos casados e 16 sem se ver. Mas aí, o destino mexeu os seus pauzinhos. Eu queria me separar, mas eu queria ter a minha independência financeira, eu não queria depender do meu ex-marido, então eu mandei montes de currículos, né, durante vários meses. E um desses currículos veio parar na minha mão, que eu sou dono da empresa. Convocada para uma entrevista na empresa do ex-namorado, usando o sobrenome de casada, Andréia jamais poderia imaginar quem iria encontrar.
Pedro Paulo, por sua vez, também não tinha a menor ideia do que o aguardava. Quando eu entrei, eu fiquei estupefata. Caí dura para trás e na hora eu reconheci, acho que ele também me reconheceu. Reconheci, na hora. Na mesma hora. Surpresa, choro, muita conversa. Depois do reencontro, os dois pediram divórcio. Estão juntos desde então e ela já está esperando um filho do novo marido, o antigo namorado. A gente só vê isso na novela, né? Ou no cinema, mas nunca na vida real. Dona Elba examina o enxoval como se não acreditasse no que está acontecendo. Aos 15 anos, conheceu e namorou seu Raimundo, 11 anos mais velho. A mãe dela não aprovou o namoro, achava grande a diferença de idade. Eu fiquei muito triste, muito apaixonada por ele, apaixonada mesmo. Eu fiquei até um pouco assim, meio revoltada com a minha mãe. Seu Raimundo ainda esperou 3 anos, mas, como a mãe de Dona Elba não mudava de opinião, acabou casando com outra mulher. Tiveram 12 filhos, viveram juntos 51 anos, até a morte dela. Dona Elba nunca se casou. Ele era dele que eu gostava. Eu já disse pra ela, mas quando minha mãe morreu, passei 14 mulheres pra mim. Eu não quis, aí eu escolhi ela. Pessoal, a Isabelle está descompensada. Ela precisa mesmo do emprego, viu? Hoje é a vez da nossa equipe do Rio Grande do Norte arrumar uns testes para ela. Primeiro, uma coisa assim, tipo shopping center a domicílio, né? Depois, no setor automotivo. E, finalmente, no campo da veterinária. Vai nessa, Isabelle. Vai, minha filha. Dá tudo nesses testes. Mostra o valor da mulher cearense abandonada. Vai que eu tô torcendo por você. Onde é que mora o Zé Carlos? É o senhor? Quem atrás dessa vaga de emprego? É, mas agora mesmo tá quase cheio, sabe? Como é esse emprego? Me explica aí. Sai de casa em casa, chega pros clientes, pergunta se eles querem comprar alguma coisa. Eu queria dizer que eu pensei que eu ia trabalhar no shopping. Tu viu como eu vim chique? Vamos ver se a gente vende pelo menos 2.000 hoje, né? Quer comprar? Essa mulher só sabe fazer assim. Ô, de casa! Quer fazer uma comprinha aqui com a gente? Fazer uma comprinha hoje? Vem cá, e quanto é que eu vou ganhar pra fazer isso? Aí a gente trabalha com comissão, a comissão de 10%. Como é o nome dessa profissão? Conhece mais por crediarista. Crediarista? Aí como é? Na confiança, bate na casa da pessoa, a pessoa diz sim, quero. Você tem que jogar se aquela pessoa tem condições de pagar aquilo. Ah, então eu tenho que aprender a botar baralho pra adivinhar também, né? Não precisa de baralho, você tem que ter um certo tipo de experiência, porque senão você vai fazer a maioria calote, que comprar todo mundo quer, só agora pagar aqui não. Uma sapateira aqui, ó. Ó, uma sapateira, cabelo. Torre de madeira, ó. Eu garanto que pagar. até o senhor terminar de pagar, ela tá zerada. Eu garanto. Principalmente se for pagar à vista. Isso aqui é coxas de chenille, tá? Duram uma vida. Ninguém sabe qual é o tamanho da vida da pessoa, né? Mas duram. Todos os tipos de panela que o senhor quiser. Olha, uma cadeira de balanço aqui nessa varanda do senhor. Senta aqui, tá? Bota a esposa no colo. E balança. Ou então vai dando os preços aí pra ele enquanto eu me balanço aqui um pouco. Pronto, a rede é 4,18. Esse escorredor aqui é 3,13. Esse daqui é 5,35, mas a gente vai fazer um preço melhor pro senhor. Quanto é que é a cadeira, Miguel? 4,20. Sim, então o que é que o senhor vai levar? Diga aí. Vai ficar com a cadeira, a fruteira e essas 3 peças. Agora repita comigo, ó. Eu não sei vender, diga. Eu não sei vender. Quem não sabe é você. Você não vendendo nada. Esse é o seu Antônio? Aquele ali, ó. Aquele da borracharia. Oi, por não, senhora. O senhor é o seu Antônio? Isso. O seu Antônio que botou um anúncio do emprego. Isso é um emprego automotivo? É. Uma borracharia? Borracharia move, né? Ela anda, onde a gente chegar, a gente faz o serviço. E é pra cá que o senhor tá precisando de uma pessoa? É. De onde é que o senhor tirou essa ideia? A necessidade dos clientes que chegavam pra me levar, pra ir tirar pneu na casa dele. Sim, mas Não aí tem eu essa. vou ter um carro, tu vai ter outro, ou eu vou trabalhar Não, contigo? nós vamos aqui. Tu troca e eu fico lá conversando Não, com a você cliente? tem que botar a mão na roda. Aí é todo seu. Como é que... Ai, o chão É. tá... Seu Antônio pegando toalhinha pra mim, tá tão quente. Já tá começando com muita mordomia. Claro, seu Antônio, vamos mudar, vamos Não vai dar agilizar certo, isso aí. não. Tá aí o banquinho pra você. Daria pra conseguir umas luvas, não? Não, E aí, como é? Eu travo aqui? já tá passando no teste, viu? Já? Tá quase.
Outro chamado aqui. Certo, tá, tô chegando. Vamos lá, vamos lá. Cuidado que não tem um seguro e só tem um S, hein? Dona Graça, é a senhora? Tá aí, dona... Demorei? Vai, bom. Tudo bem. Troca meu pneu? Ei, que vai trocar sou eu. Eu não confio em mulher não, senhor Antônio. Tem que ser mas o eu senhor. já tô com ela, pô. Isso, Pra isso isso. mesmo. Que não confia o quê, minha senhora? Olha, mulher, eu não confio nem em mim, trocando pneu. Ah, e você também não confio não, mas em mim eu confio. Mas eu não dou ponta pra você não. Bora, senhor Antônio, trocar meu Não. pneu. Seu Antônio, o senhor tem que ficar do meu lado. Eu tô do lado do cliente, Seu porque Antônio, eu preciso dos clientes. Também o cliente Mas vem fazer o fresca dessa, pra que você Não, quer com o opa, cliente? você tá tratando mal os clientes. Ai, Dona Graça, eu fui meio nervosa, desculpa. Eu vou fui dar meio uma nervosa. oportunidade. Eu tô passando. Agora, pelo amor de Deus. Você A senhora me dá uma você vai perder chance? seu emprego. A senhora vai ser o melhor pneu da vida da senhora. Vamos lá. Outra boca da chave. Eu sempre erro as bocas, Dona Glaucia, mas eu chego lá. Eu não sei como é que você tá aguentando com essa unha desse tamanho. Aí, um perigo Se meta na minha unha não, Dona Glaucia, eu vou fazer o serviço da senhora. Eu vou chamar mais o senhor. Infelizmente, senhor Antônio. Uma funcionária dessa... Afogada, né, rapaz? Não dá, vou admitir, não tem condição, eu tô estressado, os clientes tudo indo embora. Vou botar ela dentro da Kombi e vou fechar pra me terminar o serviço do seu carro, tá bom assim? Aí é problema do senhor. Entra aí, Isabela. Sou mais a cliente que é onde eu ganho ganha-pão do cara. Não, seu Antônio, me tira daqui! Socorro, seu Antônio! Ixi, Maria. Marilda, eu vim atrás de um emprego aqui, que eu ia trabalhar com animal, veterinário. Eu tenho uma Tu vaga tem mesmo uma vaga? Tenho uma vaga. Mas pra quê? Pra puxar o dromedário em cima da duna, fazer um percurso de 10 a 12 minutos. As pessoas vão montar no animal e você pegar a cordinha e vai puxando ele. Eu? Eu? Vou puxando ele. Puxando ele. No sol quente? No sol quente. Você para com ele na duna, tira as fotos dele. Trabalhar aqui você fica mais jovem, entendeu? Cria Tu acha mais jovem no sol, ralando, carregando o dromedário? Virando ar. Não, era tudo que eu queria, era isso. Era isso. Isso. Esse aqui é o Canato. Que coisa linda. O Zidane. Zidane tá chorando. Rapaz. Quer dizer que eu trabalho o dia inteiro com isso aqui. Com turbante. Chama aí o próximo. Prazer. Isabelle, meu primeiro dia de trabalho. Olha, prazer. Senta os dois. É ao mesmo tempo. Agora você vai lá, vai aprender a colocar o turbante. Assim? Tá fofa. Oh, achei tão legal botar isso nele. Já levamos. Vamos. Gildone, Yala! Vai dando. Ele fica olhando pra mim piscando o olho, Gildone. Ala, Gildone, Ala, Jade, Gildone! Ó, Kleber. Não vai. Tá vendo? Tu não fez nada agora e ele levantou porque ele quis. Por aqui, ó. Zidane resolveu frescar com a minha cara. Zidane! O teste do guia é esse, é resistência. Ai, quantas caminhadas eu vou fazer dessa por dia? A gente não tem nem ideia. Ai, Kleber. Pode subindo. Kleber, teus pés não queimam, não? Não. Ai, o meu tá pegando fogo. Ai, meu Deus, me disseram que eu ia trabalhar com veterinária. Vamos lá. As odaliscas faz assim, certo? Uma As pirâmide. odaliscas. O shake assim, ó. Quando eu disser já, odaliscas fazem. Inxalá! O shake, como é que faz, Kleber, o shake? Uala! Agora todo mundo junto. Uala! E eu aqui ralando. Ninguém vai... Como você já deve ter percebido, a Isabelle é um problema nacional. Ela não tem talento pra nada. Nem pra passear de dromedário. Onde já se viu uma coisa dessa, gente? Nada dá certo pra ela. Ó, vamos dar um tempo e pensar em empregos onde ela possa realmente se dar bem, gente. Você não quer ajudar ela, não? Manda uma dica aí. Manda um trabalho bem a cara dela pro e-mail do Brasil Total, tá? Se a sua dica for boa, quem sabe a Isabelle pode voltar a procurar emprego aqui no Fantástico. Um beijo. Ainda hoje, aqui no Fantástico, a festa é nossa, a festa é sua. 40 anos de imagens e emoções. E o que acontece nos bastidores do Vaticano, segundo o cardeal que virou Papa? Pedofilia. Uma mulher denuncia e um homem cai nas mãos da polícia. Daqui a pouco, aqui no Fantástico. Tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus.
Menos política, mais espiritualidade. A Igreja Católica no Brasil mudou nos últimos anos. Vem perdendo fiéis, mas ganhando novos padres. A Igreja Católica voltou a atrair o interesse de jovens que sonham com sacerdócio. Recuperou, na última década, o número de seminaristas que tinha perdido na década anterior. Para os pesquisadores do Centro de Estatística Religiosa e Investigações Sociais, os novos e futuros padres trazem a marca do pontificado de João Paulo II. É um clero novo, mais certinho, mais embatinado, mais de dentro da instituição, menos sensível a essa inserção na sociedade. Esse jovem, né, ele tende a ser um pouco menos questionador nesse campo. Uma coisa que o nosso bispo fala muito interessante é que da verdade não se negocia uma vírgula. Essa nova geração de seminaristas desconhece um movimento que cresceu muito nos anos 70 e 80, o movimento das comunidades eclesiais de base, as SEBs, uma igreja mais política, voltada para a luta contra as injustiças sociais. Não é uma realidade que eu tenha convivido, né? Então, eu não tenho tanto conhecimento acerca das SEBs, né? Elas ainda existem. São cerca de 60 mil e atuam nos lugares mais pobres do país. Mas sofreram um esvaziamento proposital, segundo Dom Valdir Calheiros, bispo emérito, ou seja, aposentado, de Barra do Piraí, Volta Redonda, no Rio de Janeiro. A Cúria Romana começou a cercear esse andar da igreja no Brasil, na América Latina. De acordo com o último censo, houve uma queda de 10 pontos no percentual de católicos no Brasil. Mas neste mesmo rebanho, um outro movimento não para de crescer. É a renovação carismática. Entre seus principais representantes, Padre Marcelo Rossi. Eu acredito que a renovação veio preencher assim, um vácuo que se formou a partir de uma certa pregação, um tanto quanto apenas, às vezes, ideológica. Em Cachoeira Paulista, a 200 quilômetros de São Paulo, fica um dos principais centros de pregação carismática do Brasil, a comunidade Canção Nova. A Canção Nova tem rádio, pousada, estação de TV, escola e mais de 500 mil sócios contribuintes. Alguns dos fiéis decidiram dedicar suas vidas ao trabalho missionário e foram morar na comunidade. Nenhum de nós temos algum patrimônio. A casa que nós moramos é da fundação que mantém tudo isso aqui, da comunidade Canção Nova, de uma associação de fiéis, vamos dizer assim. Nesta comunidade carismática, tudo é gigantesco. Inaugurado em dezembro do ano passado, o Centro de Evangelização é a maior das construções da comunidade Canção Nova. Trata-se de um mega ginásio com capacidade para 70 mil pessoas. Gente de todo o Brasil vem até aqui para rezar. Você já esteve em algum culto carismático? Não, eu tenho assistido pela televisão algumas coisas que faz medo, entendeu? Aquela maneira de apelar para o sentimentalismo. Uns insistiam na transformação da sociedade, outros talvez insistem na transformação da pessoa, mas pessoa e sociedade são indissolúveis. Então eu acho que, num certo sentido, todos buscam a mudança. Aplauda também o Senhor na sua decisão. Uma terra cheia de tesouros, livre de impostos e onde se fala o latim. O cardeal que virou papa apresenta o Vaticano, ainda hoje aqui no Fantástico. Uma mulher de muita coragem segue os passos de um homem pela internet e ele vai parar na cadeia. O crime que ele vinha cometendo tem um nome: pedofilia. Esse homem que tenta esconder o rosto se chama Carlos César da Silva Sena, arquiteto, 49 anos, morador do setor de mansões de Taguatinga, Distrito Federal. César Sena está preso no Rio desde quarta-feira, enquadrado no artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
crime que ele praticou é tão frequente que o Brasil já ocupa o 4º lugar no ranking mundial, atrás apenas dos Estados Unidos, Coreia do Sul e Rússia. O crime em questão é o de pedofilia, uma perversão que leva um adulto a se sentir sexualmente atraído por crianças e a praticar atos sexuais com elas. César Sena foi localizado e preso, em parte graças a essa mulher que não pode ser identificada por motivo de segurança. 6 meses atrás, ela conheceu César pela internet, numa sala de bate-papo. Nós começamos a conversar, trocando informações. Perguntou o que eu gostava, o que eu curtia. Ele falou que ele tinha uma referência por crianças, né? Só que quando ele começou a falar, eu achei que as crianças que ele estava se referindo eram meninas de 14, 15 anos, né? E continuei conversando com ele. Até que, uns dias depois da nossa conversa, eu descobri que não era. Eram crianças de 4 anos, de 5 anos, que a cara dele era de 6 anos, 3 anos de idade. Nas conversas anônimas pela internet, usando apenas as iniciais do seu nome, CS, ele confessou não só a tara, mas também admitiu manter relações sexuais e espancar crianças. Neste trecho, ele diz: adoro judiar delas, adoro bater nelas, deixar com medo, entende? Não sei se ele é doente, ele é louco, eu não sei, sabe? Se ele é perverso, eu não sei qualificar ele em quê. Sabe? Porque a monstruosidade é tão grande que não tem como qualificar ele em nada. A mulher, então, resolveu manter a comunicação com o pedófilo de propósito, enquanto fazia uma denúncia ao Ministério Público. Aos poucos, ela foi recebendo provas pela internet, vídeos, fotos e confissões. Nesta conversa, o homem revela que usava os serviços de uma aliciadora de menores, que ele chama apenas de M. De onde vem tanta criança? Pergunta a mulher. Ele responde: a M pega no interior, traz como se fosse criar, entende? Nesta outra conversa, em viva voz, ele revela o valor que pagava a aliciadora. A menina de 3 anos, que você saiu no Natal, conta pra mim como é que você fez. Ela era virgem? Era. Paguei 1.500. Em mais um bate-papo, ele revela os planos para outro encontro com uma criança. César diz: a menina de amanhã, vou dar a maior surra nela. Vai bater com o quê? Pergunta a mulher. Com a mão, com o cinto, responde o pedófilo. Que idade ela tem? 9 anos. Em março, um perito em informática abriu caminho para a prisão do pedófilo ao descobrir o IP do computador que ele usava. IP é um número único que identifica terminais ligados à internet. Há um mês, o procurador Romero Lira, do Ministério Público do Rio, entrou com uma ação pedindo a identificação do pedófilo junto à companhia telefônica. Assim como nós temos uma impressão digital única, cada um de nós, cada computador também tem o seu próprio IP. Portanto, não há a menor possibilidade de erro na identificação do IP do computador de onde estão partindo aquelas cenas criminosas. Na quarta-feira, César Sena foi preso em casa em Taguatinga e trazido para o Rio, onde responderá a 5 processos por disseminação de material de pedofilia. As penas previstas vão de 10 a 30 anos de reclusão. Ele ainda será investigado por suspeita de estupro e tortura de menores, 2 crimes hediondos para os quais ainda não há provas. O computador do pedófilo foi apreendido e agora o Ministério Público vai atrás da aliciadora de menores e de uma rede de pedofilia da qual César Sena fazia parte. Seria muito importante que todos os pais tomassem mais cuidado com os seus filhos na internet. O fato das crianças estarem dentro de um quarto, entre 4 paredes, dentro de casa, estão seguras? Não necessariamente. A internet é uma porta aberta para a rua. A bola já está rolando no Campeonato Brasileiro. 7 jogos completaram hoje a primeira rodada do torneio. Vamos então aos destaques. Começamos no Maracanã com o encontro dos campeões carioca e paulista. Tuta rouba a cena sofrendo pênalti de Fabão e cobrando no cantinho.
Tuta queria mais e marca depois do rebote de Rogério Ceni. O São Paulo diminui com a bonita jogada de Marco Antônio e o chute de Souza. 2-1 para o Fluminense. Outro carioca que se dá bem é o Botafogo, com um golaço de falta de César Prats. E com este, Alex Alves chuta 2 vezes e Túlio põe lá dentro. 2-0 sobre o Inter em Porto Alegre. Quem também perde em casa é o Atlético Paranaense. Caê faz o gol da Ponte Preta, único da partida. Em Fortaleza, com portões fechados como punição por incidentes do ano passado, o Fortaleza se dá mal. Jackson faz o gol da vitória do Coritiba. Portões fechados também no ABC Paulista. E o goleiro Ronaldo ajuda David a fazer Santos 1, Paysandu 0. Bola na mão do zagueiro Flávio, pênalti para o Santos. Robinho com paradinha, 2-0. Aí Leonardo devolve a gentileza e faz um gol contra. Mas o Peixe volta ao ataque. Edmilson faz o terceiro. No quarto, Léo toca entre as pernas de Flávio, avança e cruza para a cabeçada de David. Goleada do campeão brasileiro. Ainda em São Paulo, o Corinthians começa perdendo para o Juventude. Enilton abre o placar. O argentino Tevez arrisca de fora da área e empata bonito. A cabeçada de Marcelo Matos dá a virada para os paulistas. E não é a cabeça que Betão usa para salvar a finalização de William. O zagueiro corintiano tira a bola com a mão. Lance polêmico. Mas no lance seguinte, Naldo faz o jogo terminar empatado no Pacaembu, 2-2. Em Brasília, bola cheia de veneno de Marcelinho Carioca. Giovani marca para o Brasiliense contra o Vasco. Mas Romário, astro do amistoso da seleção na quarta-feira, deixa tudo igual. O Vasco vira com um golaço, chute no ângulo de Alex Dias. Mas Tiano paga na mesma moeda, um chutaço, 2-2. E pela Série B, o Grêmio estreou ontem à noite e perdeu 2-1 para o Gama. Sabe o que eu gosto mais do que rádio e cinema? Dona Solange. 40 anos, o retrato de uma paixão. Daqui a pouco, aqui no Fantástico. Boa noite. Boa noite, sim. A Oficina do Livro e o trabalho de recuperação do acervo literário brasileiro. Elizabeth Pacheco conversa com o editor e restaurador Cláudio Giordano. A oficina começou com um pequeno acervo que eu formei de obras garimpadas em sebo. Almanac, com o editor e restaurador Cláudio Giordano. De segunda para terça, 00:30. Todos os dias nascem com um imenso poder de se tornar o início de um grande dia. O futuro já começou. Todo dia, a cada manhã é o futuro chegando pra nos despertar. Vem trazendo um novo amanhã, mais uma chance de recomeçar. É o sol que vem iluminar, é a Globo que vem convidar. Diga bom dia. Todo dia há de ser diferente, um pouco melhor a cada acordar. Porque o tempo é de olhar para frente, em todos os cantos, em todo lugar. A vontade nos torna gigantes, pra dar mais um passo adiante. Diga bom dia. Diga bom
Rede Globo completou 40 anos. Vamos fazer os próximos? Globo, a gente se vê por aqui. Como resumir 40 anos de imagens e emoções? Arnaldo Jabor e Sérgio Meckler retrataram os primeiros 10 anos. Luiz Fernando Veríssimo e João Falcão revisitaram a década de 1975 a 1985. Hoje, o jornalista e escritor Joel Silveira e o cineasta Sérgio Machado destacam que foi marcante de 1985 a 1995. A apresentação é de Wagner Moura. É impossível resumir 10 anos em 10 minutos. Mas e se a gente tentar reviver aqueles loucos 10 anos como se eles coubessem 3 curtas-metragens? Fogo Cruzado, um filme de guerra. Iniciamos hoje uma guerra de vida ou morte contra a inflação. Os militares tinham voltado aos quartéis, mas o Brasil viu surgir um novo tipo de soldado nas ruas. Os fiscais do Sarney. Um exército de consumidores contra a alta dos preços. Chame o nome José Sarney, o nosso presidente e o presidente da nova república. Vou estourar com a boca do balão, nós vamos dar um fim a tal remarcação. Nós queremos que você seja remarcador de preços do nosso supermercado. E no dia seguinte saem nos jornais, povo congela o descongelador. A guerra está declarada mesmo. E finalmente são abertas as portas dos supermercados. E vejam só a correria. Todo mundo correndo para pegar 1 litro de leite. A vitória parecia fácil, mas a guerra foi perdida por falta de munição. A produção não cresceu como o país necessitava. Com o fracasso do plano, os soldados foram às ruas para protestar contra o seu comandante. Mais uma vez, eu tô aí. Paixão e Glória. Um drama em 2 atos. Deixou com Zico. Linda bola! Pintou o gol brasileiro. Pênalti! Tomando posição Zico. Atenção, tensão em Guadalajara. Zico. Nesses 10 anos, a seleção nos deu grandes tristezas. Perdemos 2 Copas. Não, mais 4 anos. Mas Arona é que é culpado de tudo. Da Fórmula 1 vieram as nossas maiores alegrias. Ayrton Senna foi 3 vezes campeão mundial. Valeu, Brasil. É isso aí. Tem mais. Mas em 1994, o ano do maior eclipse do século, veio das pistas a nossa grande tristeza. Eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Morreu Ayrton Senna da Silva. Uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Anos de sofrimento, né? Pô, agora tá na nossa hora, né? A seleção, talvez inspirada por Senna, recuperou um pouco da nossa alegria e nas comemorações reviveu o nosso maior herói. Os Trapalhões no País das Maravilhas, uma comédia pastelão. O rei das cuecas! Eu tenho a força! Quem tinha ontem 50 mil cruzados pode ir ao banco e sacar 50 mil cruzeiros. Não há nenhuma penalização aos pequenos poupadores. Eu preciso de dinheiro. Um pedaço converte-se em cruzeiro, outro pedaço ficou em cruzado. Esse plano, ele é imexível. As coisas não são tão fáceis assim. Não são simples. Esse ponto está complicado, não fica, a gente explica. Eu vim para confundir e não para explicar. Um rifle na mão e apenas com uma bala nesse rifle. E nós temos que acertar esse tiro de modo a liquidar com a inflação. Alô, alô, abriu o Brasil.
Nacional, Jacarezinho, avião, Jacarezinho, avião, cuidado com o disco voador, tira essa escada daí. E vou levar até o fim, custe o que custar, doa a quem doer. A bandeira da luta contra a corrupção. Eu afirmo que isso é mentira. Fica tranquila que também pra você vai sobrar alguma coisa. Cuidado, senta! Que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira. Vampiro brasileiro. Vamos mostrar as cores que balançam o nosso coração, que são o verde, amarelo, azul e branco. Mostra a tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Brasil, qual é teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Não me deixem só. Eu preciso de vocês. Nós caminhamos para frente ou para trás nesses 10 anos? Ficamos parados ou navegamos à deriva? A década entre 1985 e 1995 foi marcada pela explosão de imagens. A queda do comunismo, engolido pelos escombros do Muro de Berlim, a explosão da Challenger. O homem foi capaz de gestos mesquinhos e grandiosos, como é da natureza humana. O que mais nos marcou? Os avanços da ciência ou a miséria de Ruanda? As tentativas de paz ou a continuidade da guerra? Se é difícil resumir 10 anos de um país em 3 curtas, imagine o mundo inteiro numa imagem só. Eu fiz essa pergunta àquele que é considerado o maior repórter brasileiro, Joel Silveira, um jornalista que cobriu 60 anos de história e esteve até nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. Qual a imagem mais marcante desses 10 anos? Nada me marcou tanto quanto uma imagem que resume um confronto tão desigual entre um potente tanque de guerra e um franzino estudante chinês. Milhares ou talvez até milhões de estudantes, de professores e liberais de toda a espécie haviam sido encarcerados em toda a China. A velha cultura chinesa, uma das mais antigas do mundo, fora substituída pelo livro vermelho de Mao Tse-tung. A opressão chegara a tal ponto que naquele dia de 1989, os estudantes resolveram se rebelar, mesmo sabendo que aquela era uma atitude suicida para eles. Milhares se aglomeravam na Praça da Paz Celestial naqueles dias de junho. O governo mandou para a praça todo um destacamento de tanques e, à medida que os tanques e os soldados avançavam, os rebeldes iam recuando, menos um. Menos um. Diante daquele pequeno e sólido inimigo, o primeiro tanque empacou. E atrás dele, toda uma fileira blindada também havia sido imobilizada, como se tivesse deparado com um formidável obstáculo. De todas as cenas que eu vi na TV, algumas até mais trágicas ou mais sangrentas do que essa, a imagem daquele menino tentando deter um tanque ficou definitivamente na minha memória. Infelizmente, não tenho como mandar dizer a ele, se vivo ele estiver, que ele é, entre todos, o meu herói mais pungente. Toda a cena não demorou mais que alguns minutos, mas de minutos assim é que se fazem os momentos mais nobres da história. Aqueles que ficam para sempre. Graças à TV, momentos como esses ganham luz, ganham cor e movimento na memória de todos nós. E jamais, jamais poderão ser esquecidos. Esse ano a Globo faz 40 anos e a Solange de Curitiba também. Em 1965 nasceu a Rede Globo e nasceu eu, a Solange. Então, hoje, esse ano, em 2005, eu e a Rede Globo faremos os nossos 40 anos, bem vividos, bem comemorados. A Solange e a Globo têm outra coisa em comum, as duas adoram novelas. Algumas pessoas podem achar isso meio cafona, podem fazer um maior tititi
Mas para Solange vale tudo para ver uma novela. Eu nasci em Joinville, Santa Catarina. Eu vim passear em Curitiba em 1983, onde eu conheci o meu Carlinhos, hoje que eu chamo carinhosamente de Piá. É só chutar. Já falei isso. Vai o quê, Nenê? Eu queria um queijo quente e queria que pusesse na TV Globo, porque daqui a pouco vai começar a Guerra dos Sexos. Guerra do Sexo vai começar agora, porque eu cheguei antes e tô vendo futebol. Vê uma coxinha aí. Guerra dos Sexos é minha novela favorita. Guerra dos Sexos foi uma novela de grande sucesso, mas em vez de granadas e metralhadoras, as armas eram o café, o suco, o leite, a geleia, o iogurte. Sem chance, meu time tá jogando. Eu não posso perder nenhum capítulo. Eu assistia todas as novelas, eu não perdia um capítulo. Eu não perco nenhum jogo. Tudo bem. Você quer bancar o anjo mal, o dono do mundo? Tudo bem. Eu não vou fazer nenhum rebu, não vou dar o grito, não. Eu vou ficar aqui mesmo, sem lenço nem documento. E sem TV. Ei, não fica assim, não pode botar na sua novelinha. Ai, jura? Isso, mas para de chorar, tá? Puxa, obrigada. Você é meio bravo, mas ó, tem uma cuca legal. Você acha mesmo? Acho, claro. Hoje você foi meu salvador da pátria. E foi um encontro, assim, único, né? Eu não sei como agradecer. Ah, eu sei. Depois da sua novelinha, a gente podia dar uma volta de moto, que tal? Ai, você tem um cavalo de aço? Não é bem um cavalo de aço, é mais para um jumento de ferro, mas anda. Tá bom, eu aceito. E daí foi paixão arrebatadora. As cenas de casamento geralmente acontecem no final das novelas, mas Solange e Carlos não quiseram esperar e casaram logo no primeiro capítulo. Aí ele pegou, vendeu a moto, comprou um jogo de quarto, deu a entrada do primeiro aluguel, deixou toda montadinha. Ai, que linda, Piá! Não falei? Ai, Piá! Você é meu galã da novela das 8. Ei, espera. Que foi? Cadê a trilha romântica? Sem música a cena não tem graça. Alguns temas românticos ficaram para sempre na memória dos telespectadores. Rock and Roll Lullaby marcou as cenas de amor de Regina Duarte e Francisco Cuoco em Selva de Pedra. A música Palpite embalava os beijos apaixonados de Nanda e Milena em Por Amor. E Encontros e Despedidas marcou como tema de abertura de Senhora do Destino. Mas até hoje, a música mais tocada nas novelas é Eu Sei Que Vou Te Amar. Por toda a minha vida eu vou te amar. Eu vou amar você e as novelas, tá? Por mim tudo bem, contanto que eu seja o campeão de audiências, tá? Ah, vai ser Piá. Olha que linda. Ué, Piá, cadê a televisão? Ah, era isso que eu ia te falar. O dinheiro não deu, mas eu tenho uma surpresa que você vai adorar. Olha só. Tcharam! Um radinho de pilha? Um super radinho de pilha. Mas e as minhas novelas, Piá? Calma. Olha, tem uma estação que passa todas as novelas da Globo. Das 6, das 7, das 8? Isso. Você vai poder ver todas. Quer dizer, vai escutar todas. O seu Bruno? Ela tá ficando louca? Não, eu pensei que você fosse primeiro me dar os parabéns, achar que eu fiz uma coisa bonita, porque um homem de bem, um homem de caráter. Sabe, Piá, eu acho lindo a gente ficar escutando novela pelo rádio. Parece cinema, né? É. Mas sabe o que eu gosto mais do que rádio e cinema? Televisão! Eu não aguento mais ouvir novela pelo rádio. Eu quero ver a novela!
calma. Meu salário atualmente só tá dando pra comprar as pilhas do radinho, Solange. Boa tarde, ouvintes. Começa agora mais um programa, A Hora da Troca. Hora da troca? Troca-se rodinho por vassoura. Troca-se meia dúzia de ovos por uma galinha. Troca-se uma bicicleta por um carrinho à mão. E o que a gente fez? Botei aqui um par de chuteiras, esse disco do Valdir Soriano e um radinho sensacional. Gostaria de trocar por uma TVzinha. Com isso aqui tem uma, mas é um pouco velha, viu? Uau! Velha é enorme, né? É pegar ou largar? Não, eu pego. Se é pra pegar, eu pego. Vou precisar de uma mãozinha. Uma não, 6 mãozinhas. E aí ele chamou alguns amigos lá e eu tinha emprestado um carro do vizinho, né? Aí, chegou em casa. Quando ele chegou em casa, buzinando e tal, com a televisão nova. Pia, que TV enorme! É, do tamanho do meu amor por você. Ai, Pia, mas acho que a gente vai precisar de uma mãozinha, né? Uma não, 6. Ai, meu Deus do céu, vem! Olha a mureta. Vem, olha, mas pra direita, amor. Pra direita? Não, aqui, à esquerda, então. Isso, ai, meu Deus, vai ter que quebrar a parede. Vai ter que quebrar a parede. Vai ter que quebrar a parede pra poder entrar pela porta. Já tá na tomada, Pia? Pode ligar? Peraí, calma. Peraí, pode, Pia? Já tá. Vamos ligar. Pronto, Vou ligar, atenção. liga. Maravilha. Pronto, vamos. Olha só. Olha a imagem. Não tá ligando. Não tá ligando. Daí não ligava. Não tá ligando. Eu tô vendo. Então faz alguma coisa, Pia. Fazer o quê? Alguma coisa, faz. Ah, eu sei, eu tenho uma noção básica de eletrônica, mas deixa eu ver. Não. Funciona? Não, Pia, não. Espera. O que foi? Eu tenho uma ideia melhor. Qual? Pai nosso que estás no céu. Esperamos 5 minutos, 6 minutos, quase que 10 minutos. Tchum, apareceu no meio, assim, a imagem da televisão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Milagre, funcionou! Ai, ligou! Que maravilha, programa do Chacrinha. Que assanhamento é esse, Pia? E ela não permitia que eu assistisse o Chacrinha por causa das chacretes. Pensa que eu não tô vendo que você tá de olho nas chacretes? Não, eu tava olhando o russo. O russo? O russo foi batizado como Antônio Pedro de Souza e Silva. Ele trabalha na Globo desde 1967. Russo é operador de áudio, mas de vez em quando faz uns trabalhinhos extras. Boa noite, Cid. Tô sentindo um cheiro estranho, sabia? Eu gostava tanto das novelas, tanto, que eu esquecia do meu fogão aceso. Ih, acho que vem lá da cozinha. Calma, Pia. Deixa eu entrar o comercial que eu já vou ver o que é. Não, tá sentindo um cheiro muito forte aqui. Sou seu corinho. Solange, a comida tá pegando fogo, Solange, ó. Quê? Tá pegando fogo. Por causa da Globo eu já comi comida queimada, eu já comi bife já torrado. Tudo isso já aconteceu comigo, porque a mulher prefere a Globo do que cozinhar pra mim. Ficou bom, amor? Tá ótimo. Adoro bife muito bem passado. Né? Quando deu uma semana... Tá sentindo um cheiro estranho? Deve ser a comida queimando de novo, Pia. Não. Parece que vem da televisão. Amanhã eu levo pra consertar, calma. Até amanhã. Daí, ficamos muito tristes. Passamos aquela noite lá, um olhando pra cara do outro, não tínhamos mais o que fazer. Ah, não, Pia, não. Aí foi todo aquele transtorno de levar de volta. Ai, volta logo. Pode deixar, meu amor. Não, eu tô falando com a TV, Pia. Ai, meu Deus, eu senti tanta saudade de você. Oh, amor. Ai, que bom que você voltou, querida. Aí, mais uma semaninha, 2 semanas assistindo, curtindo numa boa televisão. De repente, tum, outro estouro. Ai, não,
que era leve, sim. E assim foi um ano, quase que um ano desse jeito. Nessa fissura, nessa trabalheira, nesse nervosismo, nesse cansaço. E passou agora. Mas ele teve 38,5. Eu fiquei andando nessa casa feito uma barata tonta sem saber o que fazer. Chega. Chega do quê, Pia? Chega dessa TV, chega. Pra mim, Pia, chega. ela não tem culpa de nada. Não adianta, Solange, chega, acabou. Não, mas Pia, ela é meu espelho mágico. É meu primeiro amor. É meu final feliz. Solange, chega, ela é a rainha da sucata, isso sim. Não. Acabou. O que é que você vai fazer? Vou cometer um pecado capital. Vou fazer um empréstimo e comprar uma outra pra gente. Ai, sério, Pia? Sério. A gente dá essa de entrada, paga a diferença e compra uma melhor. Por aqui, por favor. Ótima, legal, gostei. Não. Aqui dá pra levar essa daqui, ó. Mas é pequena, né? É pequena, mas funciona? É um cinema. Um cinema, Pia. Então vamos levar ao cinema. Por favor. Ai, que linda! Ai, você é muito linda! Eu amo televisão. Mesmo hoje, se bobear, ela esquece tudo lá por causa das novelas. Solange! Hoje o Retrato Falado contou a história da Solange. A próxima pode ser a sua. Escreve pra gente. O que acontece por trás dos portões do menor estado do mundo? O cardeal que virou Papa apresenta o Vaticano. Daqui a pouco, aqui no Fantástico. Tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Exclusivo. Você vai entrar agora no Vaticano, a cidade-nação da Igreja Católica, o menor estado do mundo. E o guia desta viagem, além dos portões da Santa Sé, é o cardeal Joseph Ratzinger, que esta semana foi eleito Papa, o Papa Bento XVI. Nesta reportagem, Ratzinger revela qual é o seu recanto predileto no Vaticano. Vai começar um novo dia no Vaticano. O ritual se repete todos os dias. Os guardas que passaram a noite de plantão abrem um imponente portão na entrada principal da cidade do Vaticano. Aqui fica o único estado do mundo que é fechado e aberto todo dia. Pouca gente tem a chance de ver o que acontece por trás desses portões. Por séculos, o local que serve de residência do Papa foi cercado por segredos. Um homem conhece esta cidade melhor do que ninguém. Ele era até recentemente o braço direito de João Paulo II. Acaba de se tornar Papa. Uma chance rara. O cardeal Joseph Ratzinger, que agora se tornou Papa Bento XVI, ofereceu-se para nos dar uma visão sobre como é a vida no Vaticano. Mas aqui fica o centro de um império de fé seguido por 1 bilhão de católicos espalhados por todo o planeta. Se o Vaticano fosse uma empresa, seria a maior e a mais antiga de todas, com cerca de 1 milhão de funcionários em todo o mundo.
e um número de escritórios que superaria o de qualquer corporação multinacional. Eu diria que a administração do Vaticano não é, na essência, nem diferente nem mais secreta do que o de uma grande empresa ou de um governo. Em tais organizações, há os que trabalham em segredo. Mas seria falso dizer que nós aqui passamos o tempo percorrendo arquivos secretos. In denen nur ein paar hinter die Kulissen schauen, sehe ich eigentlich nicht. O Vaticano funciona numa área de grande significação histórica. Quando Nero era imperador, o lugar foi cenário da execução de cristãos que eram enterrados num cemitério que existe até hoje, a poucos metros da Basílica de São Pedro. Há indícios de que o apóstolo Pedro, que recebeu de Cristo a missão de fundar a igreja, também foi enterrado aqui depois de ser martirizado. Mas ainda não há uma prova conclusiva. Pedro não pode dizer, eu estou enterrado aqui. Se nós olharmos para o caso sob uma perspectiva puramente histórica, há lugar para discussão sobre se Pedro foi ou não sepultado neste lugar. Mas, em minha opinião, há uma probabilidade histórica extremamente alta de que Pedro, de fato, tenha sido enterrado aqui. A Basílica de São Pedro é uma obra de arte criada por artistas e arquitetos brilhantes ao longo de 120 anos de trabalho. Michelangelo não viveu para ver o fim dos trabalhos de construção da cúpula da igreja que ele desenhou, uma obra de 136 metros. A Basílica de São Pedro se tornou símbolo em pedra do poder da igreja. Nenhuma outra instituição durou tanto na história quanto o papado. São 2000 anos de uma existência vivida, na maior parte, no centro dos acontecimentos. A assim chamada Cidade do Vaticano é separada de Roma por grandes muros. Parte dessas edificações foi erguida no século IX. É um estado que ocupa apenas 44 hectares, do tamanho de uma pequena fazenda, uma área equivalente a 50 campos de futebol. O Estado do Vaticano é uma autocracia absoluta. O Papa aqui é o chefe de Estado, o criador de leis e a última instância da justiça. Ich bin deutscher Staatsbürger und habe auch den Vatikanpass. Sou cidadão alemão, mas tenho também um passaporte do Vaticano. Em geral, evito usar o passaporte do Vaticano, porque os guardas das alfândegas não estão nem um pouco habituados a ver um documento desse tipo, escrito em latim. Depois que os guardas descobrem que aqueles dizeres significam Vaticano, fica quase impossível provar a eles que você é uma pessoa comum. Somente 500 pessoas possuem hoje a cidadania do Vaticano. Cerca de 4.000 empregados frequentam o Vaticano todos os dias. Desse total, 150 são mulheres. A jornada de trabalho é de 6 horas diárias, de segunda a sábado. Aqui não se ouve falar de negociações salariais nem tabelas de sindicatos. A maioria dos empregados se sente honrada em trabalhar no Vaticano. Que outros funcionários podem dizer que tem um chefe que é também Papa? Uma boa parte dos funcionários tem um segundo emprego. Os salários pagos pelo Estado do Vaticano são baixos para os padrões europeus. Em média, o correspondente a R$5.000 por mês. Não há impostos aqui. Os salários são calculados de uma maneira que não é preciso aplicar impostos. Sob esse aspecto, o Vaticano é um estado onde ninguém paga imposto.
A Igreja Católica é uma instituição globalizada, mas é servida por um quadro administrativo relativamente modesto. Há um conselho administrativo liderado por um presidente, um cargo comparável ao de um primeiro-ministro. A poucos passos da Basílica de São Pedro fica um dos lugares favoritos do então cardeal Ratzinger, o cemitério teutônico. Toda quinta-feira pela manhã, o cardeal celebrava uma missa na igreja do cemitério. Gosto desse cemitério, um pequeno paraíso. Mas meu lugar favorito são os jardins do Vaticano. Ali, o azul do céu de Roma domina a paisagem. As árvores se agitam sob o firmamento. Isso faz o coração bater mais rápido. Os belos jardins do Vaticano são um paraíso na terra, um oásis de paz em meio à agitação de Roma. Aqui, num ponto mais alto, fica a sede da Rádio Vaticano. A estação de rádio do Papa transmite programas para o mundo inteiro, em 47 línguas. Quem visita este lugar vai notar presentes curiosos que foram entregues ao Papa, como um pedaço do Muro de Berlim. O Vaticano tem até uma estação de trem, que raramente é usada. Por aqui chegam mantimentos para os cidadãos do Vaticano. Não há quadro de horários nem guichê de venda de passagens. A estrada de ferro se estende por apenas 200 metros. A gasolina é mais barata do que em Roma. Não há propaganda de qualquer tipo. Há também uma agência de correios, um posto telefônico e uma casa da moeda, que de tempos em tempos imprime a versão local do euro, a moeda europeia. Como circula pouco, o euro do Vaticano é disputado pelos colecionadores. A língua oficial da administração do Vaticano ainda é o latim. Uma surpresa. Aqui no Vaticano também existe lugar para o futebol. 20 times disputam o campeonato de futebol do Vaticano. Cada setor inscreve um time. Há o time dos museus, o time dos correios, o time dos arquivos secretos e o time do Banco do Vaticano. O time de vermelho é o FC Guardia. Os jogadores pertencem à Guarda Suíça. Há séculos, a Guarda Suíça já era vista como símbolo dos soldados mais corajosos e mais aguerridos da Europa. Faziam o papel de seguranças de toda a população. Os 110 soldados da Guarda Suíça integram aquele que é o menor exército da Terra. Os jovens que vestem este uniforme são cidadãos suíços. Foram preparados na Suíça. Só podem fazer parte da guarda se forem católicos e solteiros. O cardeal Ratzinger quase não tinha tempo de desfrutar dos enormes tesouros da arte guardados aqui nos museus do Vaticano. Os papas foram os primeiros governantes a liberar ao público a visita a seus acervos. 3 milhões de visitantes percorrem todo ano estes corredores. O dinheiro obtido com a venda de ingressos cobre os custos da manutenção dos museus, mas não é suficiente para pagar a preservação de tantas obras de arte. A igreja precisa recorrer a financiadores privados. O destino final de quem percorre o Vaticano e o ponto alto é a Capela Sistina.
É justo dizer que a Basílica de São Pedro é, em alguns aspectos, uma obra de arte completa. A revelação de Michelangelo torna tudo ainda mais notável. O Palácio da Congregação para a Doutrina da Fé guarda um tesouro eclesiástico, os arquivos da Inquisição. Nós temos uma grande tarefa pela frente, a de restaurar um por um todos estes documentos. Com o passar do tempo, a tinta ficou borrada, mas com o trabalho de restauração, tudo ficará legível de novo. Entre tantos livros e documentos antigos, há publicações que tinham sido banidas pela Igreja. A lista tem nomes importantes, como Martinho Lutero. Centenas de milhares de fichas da Inquisição estão armazenadas aqui. Documentam para sempre os métodos usados pela Inquisição para manter a doutrina da Igreja. Os papéis são testemunhas silenciosas de julgamentos equivocados. Guardam a memória da perseguição a pensadores independentes que foram excomungados, torturados ou executados. Giordano Bruno é um exemplo. O monge dominicano foi condenado a arder na fogueira porque dizia que o universo tinha fim. O mais famoso caso de julgamento equivocado ocorreu em 1633. Galileu foi forçado a desmentir que a Terra girava ao redor do Sol. A Igreja só pediu desculpas pelo erro em 1992. O acesso a esses arquivos era fechado até a integrantes da alta hierarquia da Igreja Católica. Quando era ainda o cardeal Ratzinger, o hoje Papa Bento XVI abriu os arquivos para os acadêmicos. Uma vasta quantidade de informação passou a circular sobre o assunto. Os casos de má aplicação da justiça, como ocorreu no caso de Galileu, são muito óbvios. Mas, acima de tudo, nós pudemos mostrar que o Vaticano não foi responsável por uma grande caça às bruxas. O Vaticano, na verdade, ajudou a restringi-la ao tentar aplicar leis que, na prática, evitavam as sentenças de morte. O cardeal era amigo próximo do Papa João Paulo II. Decisões importantes foram tomadas pelos dois em conjunto. Quando completou 75 anos, o cardeal, de acordo com o que mandam as regras do Vaticano,